Gente abençoada do Deus Altíssimo. Me chamo Sandra Pereira, sou terapeuta cristã e hoje iremos falar sobre um assunto que muitas pessoas estão passando nos dias de hoje: a depressão. E qual é a sua dor? Eu já começo lhe fazendo essa pergunta, pois muitas pessoas ficam depressivas pois elas têm uma dor interna. E aquilo vai fazendo com que elas fiquem cada vez mais deprimidas, sem querer sair de casa, sem querer fazer trabalhos que elas faziam no cotidiano. Então, são dores que causadas e isso ocasiona a depressão. Eu vou trazer uma história, tá? De uma pessoa que foi acometido de uma depressão e isso depois dele ter tido uma grande vitória. Isso eu acho muito interessante, pois ele teve uma grande vitória e mesmo assim, depois disso, pois ele foi ameaçado, ele ficou depressivo. Essa história está em Primeiros Reis 19, do 4 ao 6. Está escrito assim: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um cembro, e pediu para si a morte. Olha como ele estava. Ele pediu para Deus para morrer. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu. Essa história trata-se de Elias. Elias, ele teve uma grande vitória contra os profetas de Baal. Naquela época, né? Mandados por uma rainha chamada Jezabel. E nisso, ele teve uma grande vitória sobre esses profetas, porém ela ameaçou. Ela falou que ia matar ele, e nisso ele, sabe, acometeu-se nele um grande medo. Ele ficou atemorizado, e com isso veio a depressão. Por isso que eu comecei perguntando qual é a sua dor. O que está ali ocasionando depressão? Você saberia identificar, falar essa dor ou essas dores? Pois sabemos que existem muitas dores, não só uma, mas às vezes teve uma, tá, que desencadeou toda essa, sabe, depressão. Então, por causa do desgastes, tá, emocional, ou muito trabalho, esgotamento físico, são muitas coisas que ocasionam uma depressão. Você saberia identificar qual é a sua dor? Elias, ele ficou nessa depressão, pois recebeu uma ameaça. Ele ficou com medo. E ele ficou tão assim com medo, tão angustiado, que chegou a pedir a morte. Ou seja, ele chegou no fundo do poço. A depressão, para muitos, é fundo do poço. E são coisas que nós não podemos deixar isso acontecer. Então, eu vou dar uma dica que o próprio anjo falou para ele: levanta-se, come e bebe. Tá? Ele levou algo divino para Elias. Só que a primeira palavra que ele falou é levanta-se. E esse levanta-se, você pode pedir ajuda. Tá? Não é feio nós pedirmos ajuda, ao contrário.
Nós vamos nos levantar, sair daquela posição de angústia, de depressão, de estar dentro de um quarto sem querer saber de nada nem de ninguém. Peça ajuda para uma pessoa que você confie. Ah, mas eu não confio em ninguém. Sempre tem uma luz no finalzinho do túnel. Sempre tem. E o que eu lhe digo? Levanta-se e peça ajuda. Você pode também deixar aqui nos comentários, tá? Se você se sentir seguro, qual é a sua dor? E Elias se levantou? Elias se levantou, Elias comeu. Elias continua a caminhada dele, a jornada dele. Elias venceu, pois Elias ouviu a voz do anjo, ouviu a voz de Deus. Ele obedeceu. A minha oração hoje é para que você venha se levantar. Você venha procurar pessoas que possam lhe ajudar a sair dessa depressão. Falando para essas pessoas qual é a sua dor. Sabemos que existe um conjunto de muitas coisas que acontecem que levam a pessoa à depressão. Porém, quando a gente já sabe qual é a dor, qual é a queixa principal, fica mais fácil da gente achar as outras coisas. Então, levanta-se, procure ajuda terapêutica, procure ajuda cristã, procure ajuda, pois são pessoas capacitadas que podem lhe ajudar. E se você gostou desse conteúdo e você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha. Coloque nos comentários qual é a sua dor, que assim nós vamos estar orando por você e aí Deus já vai abrir as portas para que você tenha força para se levantar e vai de encontro a pessoas preparadas para lhe ajudar. Nesse momento eu vou fazer uma oração por você. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, graças te dou por essas pessoas estar assistindo esse vídeo, Pai. Pois a sua palavra ela é verdadeira e fiel. E o Senhor foi fiel com Elias, assim também o Senhor será fiel com essas pessoas que estão assistindo esse vídeo e que estão se sentindo depressivas. Que elas possam se levantar para já ter o começo, que é pedir ajuda. E que o Senhor mande de encontro a elas, essas pessoas capacitadas para ajudar. É a minha oração. E que a sua graça, o seu amor, as suas bênçãos venham de encontro a elas e enche o lar delas com paz. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.